Deus é fiel, né? Deus é bom a todo tempo, a todo momento. Sem óculos. Tá fazendo meu óculos. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Hoje é mais um dia de vitória, de estarmos diante do Senhor, né? Então, alegrie-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122. E aqui estamos alegres, felizes, porque aqui é a casa de Deus. Nós devemos amá-los e ter alegria em vir para a casa de Deus. Então, nós vamos estar orando por abertura, aliás, trazendo a palavra, né? Oficial, e eu peço ao presbítero Carlos para ele ler a palavra, porque eu estou sem óculos. Salmos 4 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em infâmia? Glória a Deus. Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor é aquele que nos dá largueza quando estamos passando por estreito, momentos apertados, mas Jesus, Ele tem ouvido nossa oração. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele tem nos ouvido, porque muitas são as mentiras, muitas são as vaidades, porque a vaidade não se consiste somente na parte exterior, mas na parte interior, que é o mais difícil. Muitas pessoas se aproveitam e tornam a justiça de Deus, que é o amor dele, em mentira, em vexame, e o Senhor é aquele que converte os pensamentos, converte as vidas, liberta as vidas, e Ele tira toda a vaidade, né? Humana, a vaidade de possuir coisas, a vaidade de dons, a vaidade de ter um dom de profecia, um dom de revelação, a vaidade de estar com um terno bom, de estar se apresentando com a roupa melhor do que o outro, e assim vice-versa. Deus não está olhando para a aparência, nem aquilo que a pessoa possui, nem pelo dom que tem, porque, na verdade, o maior dom de todos é o amor. O maior dom é o amor. A pessoa pode ter todos os dons nessa terra, de ressuscitar vidas, levantar paralítico, fazer cego ver, surdo ouvir, mudo falar, o dom de maravilha de línguas, o dom, seja qual dom for, da profecia, que é um dom também glorioso. Muitos ficam zombando das coisas de Deus, mas se você não tem discernimento de Deus, você não valoriza as coisas de Deus, nem você crê, então você fica calado e quieto. Só quem pode julgar as coisas, mas não para matar, porque muitos julgam e acabam matando. Matando os novos convertidos. E Deus pode usar um novo convertido, porém ele ainda não tem aquela sabedoria, aquele conhecimento, ainda não é tão capacitado e ainda não sabe manejar com a ferramenta que Deus deu. Quantos usam as ferramentas erradas?
Muitos sabem e usam o erro, mas outros não sabem. Começa a Deus usar na casa de Deus e a pessoa ainda novo convertido está aprendendo ainda e muitos matam. Querem matar pela sua vaidade e seu eu. Mas nós que fazemos parte desse ministério, temos o discernimento de Deus, o entendimento e sabemos aquilo que é de Deus, aquilo que é do demônio e aquilo que é da carne. Porém, nós temos que ter a sabedoria para discernir espiritualmente e também julgá-lo corretamente. Não julgar para condenar, mas julgar pelo que houve da profecia, ou seja, por outro dom, mas saber no tempo certo aplicar. E se for demônio, tem que ter a autoridade de Deus para ir repreender. Porque muitos dizem que é Deus e é diabo, o diabo. E você, Deus deu a autoridade para ir lá e fazer calar o Satanás, fazer calar o diabo, não deixar o diabo imitar Deus, porque o inimigo também imita Deus em línguas, imita Deus em profecia. Eu já vi muito isto. Eu sou testemunha eficaz da verdade, que Deus já me usou para muitas vidas, que estavam sendo usadas não por Deus, mas pelo diabo. É assim, porque o diabo, tudo que é de Deus, ele quer imitar. Tudo que é de Deus, ele quer fazer igual. Só que há uma diferença, porque o Senhor, ele discerne as coisas. E ele separa as coisas, o santo do profano. Glória a Deus. Ele é santo, o Espírito Santo de Deus é santo, é leve e é bonito. O Espírito Santo de Deus não faz careta, esbrugulha os olhos, porque muitos dizem que é Deus e cada olho feio, cara feia. É uma coisa horrível. Mas quando a gente olha, Deus nos faz ver, a gente olha assim, olha para os pés, olha para o corpo, olha para a cara, olha para os olhos, olha para a boca da pessoa, olha para tudo e decide espiritualmente que aquilo não vem de Deus. E Deus dá autoridade para nós ir lá, pôr a mão e repreender. Expulsar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui já aconteceu no princípio desta obra coisas semelhantes. E Deus deu discernimento aqui para o presbítero, aliás, o evangelista Milton. E Deus já tinha me dado também, testificamos, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. A pessoa pode querer imitar Deus, falar coisas que parece que ele está falando certo, a verdade, mas está com a mentira, com a vaidade, com o engano. Glória a Deus, porque as coisas de Deus é com a autoridade de Deus, não é com a soberba da carne, a vaidade do homem, a vaidade no coração para se engrandecer, se exaltar. Tem pessoa que só ele é quem Deus usa, só ele é quem sabe. Não é? Só ela é quem sabe, só ela Deus usa. E é o mais santo de que todos, do Brasil e do mundo. E não é santo nada. Glória a Deus. Quando Deus põe para ser provado no fogo, para ser provado pela palavra, pela vida humana, pelo dia a dia, a gente vai ver que não é nada daquilo, é uma capa embutida. A capa cai e se apresenta aquilo que está oculto. Glória a Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer. O Espírito Santo de Deus, ele é limpo, é puro, é santo.
E Deus pode até deixar muitos que estão no pecado, dizer que está ali com Deus e ppp, papapá, né? Ali, aquela coisa toda, mas naquele grande dia vai ter surpresa se não se arrepender enquanto é tempo, porque Deus ele vai olhar assim e Ele vai falar, julgar. Porque, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, nós não devemos julgar ninguém, nós não devemos julgar a aparência e falar coisas que não deve, julgar a pessoa inocente e ao mentiroso, o falso, o profano, o errado, dizer que está certo. Aí é um julgamento contrário, você está errôneo ou errada. Fazer isto, julgar as pessoas sem ser o julgamento de Deus. Mas Deus, Ele nos faz também olhar as coisas e saber. Glória a Deus. Ele dá o entendimento e o discernimento. E se Deus mandar ir lá e fazer se calar Deus, é para a gente obedecer. Glória a Deus. É para a gente obedecer, não é para temer nada. Glória a Deus. Eu já vi milhares e milhares, tenho muitos anos de carreira evangelística, né, de obras, desde os meus 27 anos, não parei na obra de Deus. Nasci no Evangelho, mas me casei e passei um tempo afastada, assim, distante de Deus. Mas sempre tive o temor de Deus. Sempre Deus, Ele falava comigo, mesmo assim distante. Mas Ele sempre me dava sensibilidade de saber aquilo que era certo, o que é errado e ter o temor dEle. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos orando, estamos buscando a Deus e pela sua misericórdia vamos alcançar aquilo que Deus tem prometido. Mas devemos saber esperar no Senhor, porque tudo o Senhor também quer nos provar. Deus quer te provar para ver se você é realmente fiel. Porque tem uma espera as coisas. E às vezes nós queremos as coisas para amanhã, quando Deus quer nos provar, para ver a fidelidade se nós temos, e se realmente ter essa fé de esperar. Glória a Deus. Então, porque quanto mais a bênção é demorado um pouco, não tanto, né? Aí sai uma bênção melhor. Mas às vezes as pessoas antecipam a bênção de Deus. Faz como Sara, faz como outros. Mas eu vou pela fé de Abraão. Que Abraão, ele foi, nós vamos pela fé de Abraão. Porque Abraão, ele obedeceu a Deus. O segredo está na obediência. O Satanás, ele crê que obedece, ele crê, estremece, mas não obedece, aliás. O Satanás, agora a Deus, ele obedece. Se Deus disser, fica aí, fica aí. Cala-te, cala-te. Sai, ele sai. Ele tem que sair. Pode se espernear, se estribuchar, rodar, ficar como uma serpente assim, olha. Que eu já vi várias vezes isso. Glória a Deus. Mas sai. Podem ter legiões e legiões, mas sai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós devemos ser um só. A palavra do crente é sim, sim, não, não. É uma só. Agora a crente que tem quatro palavras, 5 palavras, 10 palavras, já vai para as 20 palavras e a gente não vê nada. E é aquela mesma coisa. E a gente não vê mudança, a gente não vê o acontecimento, a gente vê que aquela pessoa é meio que um camaleão. Uma hora está de uma cor, outra hora de outra, outra hora de outra. Como camaleão.
E depois não dá em nada. Se atropela todo e é todo atrapalhado e desorganizado. E diz uma coisa depois dos outros. Se Deus diz, é assim, é assim. Ele vai até o fim naquela palavra dele. Aqui na China, no Japão e toda parte. Ele só tem uma palavra. O que ele fala, a não ser que a pessoa não se arrependa. Mas se a pessoa se arrepender, ele traz o perdão. Glória a Deus. E ele muda assim o mal que aí acontecer, ele não deixa acontecer. Mas ele cumpre a sua palavra, aquela palavra dele é uma só. Aleluia. Glória. Ele veio para que o povo conheça Deus. Mas os pensamentos, a maldade é grande sobre o ser humano. Glória a Deus. Mas o Senhor nos trouxe à terra, Ele nos fez cristãos em Deus para fazer a diferença. E hoje em dia está difícil. Ninguém sabe quem é crente, quem não é crente mais. É um povo tudo que, né? Glória a Deus, anda de todo jeito. Eu mesmo já não falo nada. Já deixo para lá, porque eu vou me perder por causa dos outros. Não. Mas não é verdade? O Senhor vai. Aí o Senhor ensina, vai por aqui. A pessoa não quer, deixa de banda, deixa de lado e vai, segue, senão você se perde também. Você cai no buraco, um cai no buraco, o outro cai no buraco, depois está tudo ali, ó. Ser perdido sem saída. Glória a Deus. Então, irmãos, confiar em Deus, não se vanglorie o homem na sua própria sabedoria. Porque a sabedoria do homem é uma, mas a sabedoria de Deus é outra. A sabedoria para o mundo é o que? Loucura. Porque muitos dizem assim, esse crente é doido. É melhor ser um doido em Cristo do que um sábio perdido. Que a sua própria sabedoria te destrói. Glória a Deus, a sabedoria humana, porque a sabedoria humana não se compra a sabedoria de Deus, a riqueza de Deus, o amor de Deus, as coisas de Deus. Aleluia. Deus deu sabedoria ao homem para fazer o avião, mas quem é que segura o avião? A força, o piloto está ali para pilotar, para segurar ali, para manejar, para trazer aquele avião pela força do seu conhecimento, pela sabedoria que Deus deu ao homem. Mas se não for a mão de Deus segurando, se tiver que cair um avião, se não for Deus, não tem sabedoria que impeça. Glória a Deus, a sabedoria do homem é boa. Mas se ela tiver a prudência de Deus, se tiver o discernimento de Deus, o conhecimento de Deus, se servir a Deus, se amar a Deus, em primeiro lugar, colocar a sua vida em primeiro lugar ao Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E a justiça significa o quê? O amor de Deus, porque Deus sabe julgar retamente. Um testemunho que eu vou contar, assim não vou dizer detalhadamente, para até não trazer complicação, né? Para quem está ouvindo, que pode prejudicar, né? Mas eu passei por uma causa muito difícil, muito tempo, de quando cheguei aqui. Uma causa difícil de ser resolvida, ia para lá, ia para cá, ia para a mão de um, para a mão do outro. E passando pelo aquele sofrimento, aquela luta tremenda. Mas um homem, eu disse, esse homem é justo. Um delegado falou umas coisas que eu digo, esse homem é justo. Porque Deus deu para ele o conhecimento das coisas que estavam por detrás. E depois eu descobri tudo. Um, porque Deus não deixa a gente enganado. E outro, porque as coisas
que são reveladas, elas vão aparecendo, elas vão se tornando visíveis aos nossos olhos, de coisas que estão em oculto, que muitos sabem, mas oculta, e outros não sabem, mas Deus sabe. E esse delegado falou umas verdades. Eu disse, esse homem está falando a verdade. Eu queria que ele viesse aqui na igreja. Todos os justos que foram justos comigo, com a causa de Deus, viesse aqui para eu dar esses parabéns ao delegado. Parabéns, delegado. Porque, irmãos, Deus dá as coisas até às polícias. Mas muitos que são vaidosos, muitos são prepotentes, são metidos. Quer encostar o justo na parede e quer condenar. Mas aquele que é verdadeiro, ele fica firme. Ele não se embaraça. Deus abre a visão, Deus dá a visão. E ele conhece as coisas que estão por detrás. Porque muitas coisas acontecem com a gente. O inimigo está por detrás usando vidas para impedir a nossa bênção, para querer impedir, para não deixar chegar a vitória sobre as nossas vidas. Mas Deus levanta homens justos, delegado, Deus levanta juiz justo, promotor de justiça justo. Deus levanta homens importantes. Deus já me deu vitória de causa que ninguém dizia assim, não vai ter. Mas Deus deu, porque quando Deus quer, não tem exército, não tem comandante, tenente, capitão, general, juiz, que peça o trabalhar de Deus. Quantos julga as causas injustamente, condenando os inocentes, e ao culpado, ele traz a legalidade mentirosa, com infâmia, injúria, calúnia. Crê no Satanás, vai atrás dos mentirosos, dos falsos, dos prepotentes, dos arrogantes. Mas a voz de Deus clama em toda a face da terra. Glória a Deus. Naquele grande dia, aqueles que já morreram de fogo, seja de água, que ninguém achou o corpo, vai aparecer, que Deus trará, Deus vai ressuscitar todos que já morreram primeiro para se encontrar com Ele. Pode ninguém saber onde está o corpo, mas Deus sabe. E Deus vai dar o mar, toda a terra, tudo vai dar conta a Deus das coisas que estão ocultas e escondidas. Glória a Deus, amém, irmãos? Então é isso, nós oramos. E as coisas vão aparecer. As coisas que estão em oculta, Deus não deixará passar em branco. Deus não vai deixar o culpado sofrer a inocência, nem o justo também mendigar o pão, sofrer. Porque Deus é quem nos justifica. Ele é aquele que nos justifica através de sua palavra, de sua verdade. A justiça deve ser verdadeira, deve ser fiel. Glória a Deus. Quantos estão sofrendo pela inocência? Estão sendo julgados injustamente. Mas eu quero ver naquele grande dia, você saber julgar Deus. Você está na qualidade de junto a Deus, do lado de Deus para julgar as vidas. Junto com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja um justo juiz. Seja um justo capitão, tenente, delegado. Seja justo. Seja justo, seja fiel. Não tenha pena, não tenha medo de ninguém, não.
tenha medo de homem, nem mulher, nem pessoa que é rico, que é milionário, trilionário, que tenha toda a riqueza. Julgue corretamente, faça justiça, porque muitos pobres aí, muitos inocentes, muitas viúvas, muitas crianças estão sofrendo. E eu choro por essas crianças. Eu choro pelos inocentes. Eu choro quando vejo uma criança está sofrendo, passa fome. Passa fome por causa dos homens cruéis, fraudulentos, presunçosos, mentirosos, arrogantes. Quem é você na sua arrogância? Oh, grande. Deus, Ele destruiu, sabe o que? Babilônia, com toda a sua riqueza. Tiro, o rei Tiro, Deus jogou por terra. Tiro representava o Satanás. Enquanto estão no lugar de Satanás, julgando as pessoas para tirar a vida, para fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus. Andai na verdade. E a verdade vai te defender, vai te justificar. Amém. As palmas louvam o Senhor. Desculpe, irmão, porque quando começo a falar, eu não tenho nada não, viu? Essas palavras é Deus quem põe na minha boca na hora.